Salve, salve galera! Boas, tudo certo com vocês aí? Bora lá então! Vamos de novo, café pro povo, simbora, ação popular! Mais uma das ações constitucionais, mais um dos remédios constitucionais, o último dos remédios constitucionais que nós veremos. Vamos bater os pontinhos aqui, câmera 1, foca no quadro lá, bora lá, definição. Definição, o que é ação popular? Instrumento processual de natureza constitucional que está à disposição do cidadão para invalidar atos lesivos praticados pelo poder público que ofendam o meio ambiente, a moralidade administrativa, o patrimônio público e o patrimônio histórico e cultural. Então ela é um instrumento de processo, por quê? Porque ela faz movimentar a jurisdição, ela destrava a jurisdição, certo? Instrumento processual, ela é uma ação, ela faz com que o poder judiciário preste a jurisdição. Ela é, na verdade, uma espécie de tutela coletiva movida pelo cidadão. O cidadão aqui está fazendo a tutela coletiva, ou seja, está promovendo direitos, a defesa de direitos coletivos, em juízo, em nome próprio, nós vamos ver isso, tá? A ação popular, então, é um instrumento que está à disposição do cidadão. E olha só, primeiro detalhe aqui, ó, taxatividade. Cara, tem uma briga aí, as pessoas, alguns discutem que a ação popular serve para tutelar outros direitos além daqueles estabelecidos ali na Constituição, que nós vamos ver, mas não, a regra é a seguinte, que prevalece que a ação popular ela serve à tutela do patrimônio público, do meio ambiente, da moralidade administrativa e do patrimônio histórico e cultural. Então não cabe ação popular, por exemplo, para tutelar um outro direito difuso, por exemplo, consumidor. Não cabe, tá? Então a ação popular, ela serve à tutela de parcela dos direitos difusos. Parcela dos direitos difusos, quais sejam aqueles ali que eu falei, aqueles 5, né? Patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural. Tá beleza? Olha só, a ação popular, ela é uma espécie de democracia direta. Se pode dizer que ela é uma espécie de democracia direta. Como assim democracia direta? Ora, ela está ao lado do voto, da consulta popular, que tem lá o plebiscito e o referendo, do júri, da iniciativa popular, é o cidadão, é a pessoa exercitando a democracia diretamente. A gente sabe que a democracia ela é exercitada de forma indireta, ou seja, a democracia representativa. Nós elegemos representantes para que eles exerçam a nossa vontade, né? Na ação popular é uma espécie de democracia direta, porque o cidadão é o povo interferindo diretamente num ato do poder público. Tu imagine lá, tu vai ajuizar uma ação pedindo a anulação de um ato do poder público, o poder judiciário chancelando esse teu pedido, ele vai desfazer um ato, imagina uma contratação, né? Uma nomeação, algum ato do poder público, tá bom? Então, ela é uma espécie de tutela coletiva de parcela dos direitos difusos. Ela é, como eu havia falado, uma espécie também de exercício de democracia direta. Não confundir ação popular com iniciativa popular. Iniciativa popular é lá no Constitucional do semestre passado, quando a gente fala de processo legislativo, lá está a iniciativa popular, iniciativa das leis, né? Iniciativa popular refere-se à iniciativa para a propositura de leis conferida ao povo, à população, tá bom? Seguinte, a ação popular, ela integra o microsistema processual coletivo. Como assim o microsistema processual coletivo? Ora, né? A tutela coletiva não existe um código de processo coletivo, existe um microsistema. A junção da lei da ação popular, lei da ação civil pública, o Código de Defesa do Consumidor,
o ECA, o Estatuto do Idoso, essas leis que tratam de processo coletivo, a junção delas acaba formando um microsistema processual coletivo, que serve para os processos coletivos, para a tutela dos direitos coletivos. Tá bom? Só que a ação popular ela não tutela todos os direitos coletivos, ela tutela uma parcela apenas. Beleza? Origem. A origem é a seguinte, alguns livros falam que a origem dela é na Constituição do Império de 1824, tá? Mas prevalece que a ação popular ela foi criada na Constituição de 1934. Então, origem Constituição do Brasil, dos Estados Unidos do Brasil, de 1934. Previsão normativa. A Lei da Ação Popular, né? A previsão normativa, que é a Lei 4717 de 1965 e artigo 5º, inciso 73 da Constituição. Cadê minha Constituição? Não está aqui minha Constituição para eu ler. A Constituição está lá em cima. Para aí um momento. Artigo 5º, inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, lesivo à moralidade administrativa, lesivo ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isentos de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Tá bom? Então, previsão normativa. Alguns exemplos aí. Olha só. Alguns exemplos de ação popular. Nepotismo. Nepotismo é um exemplo. Como assim nepotismo? Autoridades públicas que contratam seus parentes para trabalhar como cargos em comissão ou funções gratificadas dentro do poder público. Como que você vai combater Pode a autoridade fazer isso? Não, não pode. Tem uma súmula vinculante, a súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal, que ela diz que isso é nepotismo. Nomear parentes de até terceiro grau da autoridade nomeante. Então a pessoa que tem até o terceiro grau de parentesco com a autoridade nomeante, ele não pode exercer cargo em comissão ou função gratificada, função comissionada, né, dentro da administração pública. Tá? A autoridade ali não pode nomear, então, os seus parentes. Se você verificar uma situação dessas, caberia o quê? Uma ação popular. Para quê? Para anular a nomeação. Imagine também desrespeito a regras de licitação e acaba contratando uma empresa de um amigo para prestar um serviço, né? Não foi a empresa que venceu ou houve alguma fraude naquela licitação, né? Ofensa à moralidade administrativa, cabe também para anular esse ato de contratação. O nepotismo é ofensa à moralidade administrativa, tá? Verifica-se uma imoralidade no administrador público que nomeia seus parentes para trabalhar em cargos de comissão, função de assessoramento, de direção, tá? Isso configura-se nepotismo. Só falando aqui um ponto com relação ao nepotismo, o Supremo Tribunal Federal entende que os cargos do primeiro escalão não configuram nepotismo, tá? Aqueles cargos políticos, aqueles agentes do poder, exemplo lá, o prefeito que nomeia a esposa para assistente social do município, né, para secretário de assistência social do município, segundo o entendimento do STF, não há nepotismo aí. Mesma coisa no âmbito dos estados, né, o governador que nomeia lá um parente seu como secretário de estado, mesma coisa no âmbito federal, o presidente da República nomeia um parente seu para ocupar um cargo de ministro. Tá? Segundo o Supremo Tribunal Federal, não considera esse nepotismo, mas é nepotismo a contratação de parentes para aqueles cargos que não vão exercer o poder ali, não são agentes políticos, mas que vão produzir, né? Que vão trabalhar de fato ali, fazer aquela máquina girar. Tá? Esses casos não poderia. Então, outros exemplos,
nomeação de pessoa para ocupar um cargo público sem fazer concurso, venda de bens da administração abaixo do preço de mercado, você consegue anular isso aí, tá? Obras, uma obra que venha, um ato administrativo que contrata uma empresa para realizar uma obra, mas que vai gerar danos ao meio ambiente àquela obra, esses atos podem ser anulados por ação popular. Beleza? Alguns exemplos, mais alguns exemplos? Não. Até agora que eu não me lembro, não. Competência. Competência. O que é competência? Competência, nós já falamos por aqui, é o limite da jurisdição. É até onde o juiz diz o direito. Tá? O detalhe da competência aqui é o seguinte. Primeira coisa que vocês precisam verificar, se o ato que vocês querem anular é um ato de... eu pulei, né? Pulei legitimidade. Depois eu volto. Primeira coisa, vocês têm que verificar se o ato que você quer anular com essa ação popular, ele é um ato praticado por uma autoridade estadual, municipal ou uma autoridade federal. Ou ele é praticado por uma pessoa jurídica de direito privado, mas que está agindo por delegação do poder público estadual, municipal, poder público federal, tá? Primeira coisa, você tem que verificar isso aí, porque a depender da autoridade, da origem desse ato, se é federal ou estadual, essa ação precisa ser ajuizada ou na Justiça Federal ou na Justiça Estadual. Mas tem uma coisa boa e uma coisa interessante, é sempre em primeiro grau de jurisdição. Bacana, né? Sempre em primeiro grau de jurisdição. Por que é sempre em primeiro grau de jurisdição? Se você ajuizar uma ação popular contra o presidente da República, contra o presidente Bolsonaro, para anular um ato dele, você não vai precisar demandá-lo no STF, aonde eu for por prerrogativa de função dele, na questão da análise e verificação da compatibilidade de seus atos. Não, você vai ajuizar na sua cidade, só que na Justiça Federal, que tem atribuição ali, que tem competência na sua cidade, tá? Por que isso? Aí tem um princípio de processo coletivo, né? Princípio de processo coletivo que a gente estuda lá em interesses difusos e coletivos, né? Esse princípio diz o quê? O livre acesso, a facilitação do acesso ao legitimado coletivo para o manejo das ações coletivas. Se você dificultar o acesso, por exemplo, do cidadão, se você exigir que para discutir um ato do presidente da República, o cidadão teria que ajuizar uma ação lá no STF, o cidadão não ia ajuizar. Agora, se ele pode ajuizar na cidade dele, na Justiça Federal da cidade dele, ele vai ajuizar. Tá? Isso, então, franqueia, facilita o acesso do autor popular na jurisdição para verificar os atos, né, que ofendem o patrimônio, o meio ambiente, a moralidade administrativa. Então a competência é sempre em primeiro grau de jurisdição. Vocês lembram quando a ex-presidente Dilma nomeou como ministro da Casa Civil o ex-presidente Lula? Diversas ações populares no Brasil, diversas ações populares foram ajuizadas. Sempre todas elas em primeiro grau de jurisdição. O ato de nomeação foi anulado por um juiz da Justiça Federal de uma cidade do interior. Tá? Anulou um ato da presidente da República na época. Agora, recentemente, foi ajuizada uma ação popular, que eu até ia falar mais para frente, contra o presidente Bolsonaro para que ele parasse de falar Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Foi ajuizada uma ação popular. Foi ajuizada na primeiro grau de jurisdição, só que da Justiça Federal. Depois eu vou falar mais um pouquinho dessa ação aí. Mas foi ajuizada uma ação popular para isso. Tá? Competência e legitimidade. Vamos voltar lá na legitimidade que eu esqueci. Ih, esqueci duas. Legitimidade ativa e legitimidade passiva. Tô com pressa, né? Com pressa. Legitimidade. Legitimidade ativa é o cidadão. Quem pode ajuizar essa ação? O cidadão. Quem é o cidadão? O cidadão é o brasileiro? Não. O cidadão é aquele cara que tenha inscrição como eleitor na Justiça Eleitoral. Aquele cara que pode votar, que está com seus direitos políticos ativos em dia. Certo? Esse é o cidadão. Esse cara que pode ajuizar
ação popular. Obviamente que precisa de capacidade postulatória, né? Ele precisa contratar um advogado para que esse advogado ajuize, né, em nome dele, mas o autor da ação popular é o cidadão que vem representado pelo advogado fulano de tal, né? Mas o autor popular é o cidadão, tá? Olha só, tem um detalhezinho aqui. Ah, mas como é que fica o cara aí, o gurizão com 16 anos, ou a menina com 16 anos, ela pode ajuizar a ação popular? Ela ser autora da ação popular? Pode. Por quê? Porque a condição ali para você ter legitimidade é ser cidadão. Se o menor com 16 anos de idade, você sabe que dos 16 aos 18 é facultativa a inscrição, o alistamento eleitoral, né? Se ele tiver a inscrição eleitoral, ele poderá. E ele, independentemente da participação dos seus pais nesse processo, é o fulaninho de tal lá, vem ajuizar a ação popular. Óbvio que ele vai ter que contratar um advogado, né? Daí é outro detalhe. Mas ele pode figurar no polo ativo de uma ação popular, tá bom? Tem outro detalhe aí, a questão do português. Mas o que tem a ver o português, caceta? Ora, o português, nos termos do artigo 12, parágrafo 1º da Constituição, ele é equiparado a brasileiro naturalizado. Mas qual português? Qualquer português, aquele português lá de Portugal? Não! O português que tem a residência permanente no país, aqui no Brasil, o português que mora aqui. Se ele se inscrever na Justiça Eleitoral aqui, pedir para votar aqui, ele tem esse direito. Ele vai poder votar, ele não vai precisar se naturalizar, porque ele é equiparado a brasileiro naturalizado, nos termos da Constituição. Existe um estatuto, existe um tratado de amizade entre Brasil e Portugal, tá? Existe uma reciprocidade, o brasileiro ter diversos direitos lá e o português tem diversos direitos aqui. E dentre desses direitos é se tornar cidadão e exercer os atos de cidadania, a exemplo do ajuizamento de ação popular. Beleza? Olha só, beleza não é muito, mas é simpatia, né? Seguinte, legitimidade passiva. Contra quem que você vai ajuizar essa ação popular? Você vai ajuizar a ação popular contra a autoridade que praticou o ato que tu estás impugnando, que tu diz que é lesivo ao patrimônio público. A autoridade que praticou esse ato que você está achando que é lesivo, que ofende o meio ambiente, a moralidade, o patrimônio histórico-cultural, o patrimônio público, você vai ajuizar contra ela. Tá? E a pessoa jurídica? A pessoa jurídica também. Por exemplo, se o ato é do prefeito municipal, tu vai ajuizar a ação contra o município, o teu município, e contra o prefeito. E mais contra as pessoas que se beneficiaram do ato. Imagine uma empresa particular lá que recebeu, que foi contratada nessa fraude aí, a licitação foi contratada, ela vai ser ré também nesse processo, tá? Uma pessoa jurídica de direito privado, mas que recebe verba, recebe dinheiro público para praticar seus atos e ela pratica uma ilegalidade ali que vem ofender, vem a dilapidar esse patrimônio, você vai poder anular esse ato que ela praticou. Ela pode ser ré também. Então vai ser réu a pessoa jurídica de direito público, a autoridade que chancelou, que assinou o ato, que praticou esse ato, e ainda as pessoas que se beneficiaram, beneficiários diretos do ato, tá? Imagina que sai uma falcatrua aí e fazem uma rua, né, um calçamento num lugar distante da cidade, porque lá o prefeito, lá alguém ganhou uns terrenos lá e milagrosamente não tem asfalto em lugar nenhum e lá saiu um asfalto. Ou ia sair, né, porque você ajuizou a ação antes, porque contrataram uma empresa para fazer esse asfalto, mas é algo imoral, porque o resto da cidade não tem, por que vai ter asfalto lá se aqui não tem, no centro não tem, tá? E daí imagine que eu moro no meio do caminho. Eu me beneficiaria com esse ato, com essa contratação da empresa para fazer esse asfalto, mas eu não tenho nada a ver, né? Eu seria um beneficiário indireto. Agora, as pessoas, o dono do loteamento lá que ia ser beneficiado, o prefeito, né? O prefeito que fez a contratação, esses sim, eles são o prefeito, ele que a autoridade praticou, a pessoa jurídica também, e a pessoa jurídica de direito privado lá é beneficiária direta do ato, ela participou da falcatrua, ela vai entrar também na ação popular, tá?
Eu ia falar uma coisa que eu lembrei de falar uma coisa, mas eu acabei de esquecer o que eu ia falar. Mas dentro da legitimidade passiva, tem um detalhe aqui importante, cara. Tudo que eu tô falando tá agora na lei 4717 de 1965, tá? Tem um detalhe aí bem bacana. A pessoa jurídica demandada, ela pode deixar de contestar o ato e ela ainda pode fazer o que? Ela pode pedir para migrar pro lado do autor popular. Como assim? Imagine que ajuiza uma ação lá popular contra o secretário de obras e o prefeito diz assim, ó, o secretário de obras que se rale, as áreas dele. O município não vai arcar com isso. O município determina ali o procurador do município, verificando que é mesmo aquilo ali, ele pede a migração do processo, passa a atuar do lado do autor popular e pede a condenação daquele réu ali, tá? Da pessoa que praticou a ilegalidade, que ofendeu o patrimônio público e tudo mais. Beleza? Ainda dentro da legitimidade, eu tá meio confuso agora. Eu tô em legitimidade passiva ou tô em legitimidade ativa, já não sei mais. Mas eu vou dizer para você o seguinte, a legitimidade do cidadão aí, ela é especial. Como assim ela é especial? Ela é chamada de extraordinária. Como extraordinária? Mas como assim? Ora, imagina só, tu ter a possibilidade de ir a juízo em nome próprio demandar direito de outra pessoa. Isso é algo extraordinário. Porque eu posso ir a juízo em meu nome buscar um direito meu. Agora, eu ir a juízo em meu nome buscar um direito teu é algo extraordinário. E aqui é uma hipótese de legitimidade extraordinária, legitimidade ativa extraordinária. Por quê? Porque o cidadão ele vai lá tutelar um direito difuso. Ele está tutelando algo que não é só dele, é dele, mas é de inúmeras pessoas que ele não sabe. O meio ambiente pertence a quem? Quem é o titular do meio ambiente? Todos nós. Né? E daí tu vai lá pedir anulação de um ato que é lesivo ao meio ambiente, tu vai estar tutelando um direito meu. O patrimônio daquele município lá, a quem pertence? Tá, primeiramente, de forma primária pertence ao povo. O patrimônio público é nosso. Tá? Então se você vai tutelar, você está indo a juízo tutelar um direito de outrem em nome próprio. Isso se chama de legitimidade extraordinária, em regra legitimidade ordinária. Eu vou a juízo demandar em meu nome um direito meu. Agora, quando você vai a juízo demandar em nome próprio direito de outrem, isso é chamado de legitimidade extraordinária. Beleza? E a legitimidade não é só extraordinária. A legitimidade ela também é concorrente. Como assim concorrente? Ué, nós todos, cidadãos, concorremos ao ajuizamento de uma ação popular. Toda vez que tem um ato lesivo ao patrimônio, aquela coisa toda que eu falei ali, todos nós podemos concorrer entre o ajuizamento. Só que essa concorrência não anula, uma concorrência não anula a outra, porque além de ser extraordinária e concorrente, ela é disjuntiva, ou seja, ela é disjunta, ela não causa prejuízo à outra. Se um cidadão ajuizar a ação popular, o outro também pode ajuizar e não haverá prejuízo entre uma e a outra. Essas ações nos dias vão se encontrar. Quando, como o exemplo que eu falei ali, que foi ajuizada a ação contra o ato da presidente Dilma, diversas ações foram ajuizadas em várias cidades. Depois essas ações foram subindo e acabaram se encontrando nos tribunais acima, tá? Mas não, a legitimidade ela é concorrente, mas ela não impede que outros também ajuizem a mesma ação. E aí, se houver decisões conflitantes, essas decisões vão subir, terão recursos sobre essas decisões e vai ser unificado, em algum momento vai ser unificado, tá bom? Legitimidade ativa, legitimidade passiva, eu falei. Documentos necessários. Como assim documentos necessários? Ora, eu falei aqui que a ação popular, no instrumento processual posto à disposição do cidadão para anular atos lesivos ao patrimônio público. Então o que tu vai ter que juntar nessa ação popular? O ato lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente, ou seja, tu vai ter que juntar o ato que tu queres invalidar, o ato que tu queres fulminar, tá? Isso tu vai ter que juntar. Um contrato administrativo, uma adjudicação de uma licitação, a nomeação de um servidor público, são todos atos administrativos. Então, tu vai ter que juntar o ato administrativo que tu quer anular. Ah, bom, professor, mas se tu acha que eles vão me entregar esse ato assim no MAS, como diz lá no Rio Grande do Sul, vão me entregar no MAS?
Não, eles não vão te entregar, e aí o que tu faz? Daí tu vai contar a historinha pro juiz, olha, contrataram lá o fulano de tal, sem concurso público, né? Ou contrataram lá o parente dele, só que eles não publicaram o ato, eles esconderam, e eu fui lá pedir o ato e eles não me deram. O que o juiz vai fazer? O juiz vai requisitar esse documento para a autoridade que tu estás apontando como ré ali no processo e diz, ó, tu me entrega esse documento aí sob pena do crime de desobediência, tá? Então tu vai narrar a história para o juiz e o juiz vai requisitar o documento e a parte tem que entregar esse documento no prazo estabelecido ali pelo juiz, tá bom? E outro documento necessário, a prova da condição de cidadão. Tu vai ter que juntar o título eleitoral ou documento equivalente. Você já viu que o título eleitoral é o único se tu for votar só com o título eleitoral tu não vota. Para que serve o título eleitoral? Acho que é só para ajuização popular. Porque para votar não, se tu chegar com o título eleitoral apenas tu não vota. Bom, então documentos necessários. O Ministério Público. Qual é a função do Ministério Público na ação popular? O Ministério Público na ação popular ele figura como custos legis, né? Como fiscal da lei, como fiscal do direito, como fiscal dos princípios, né? Como fiscal da boa aplicação da lei e tudo mais. O Ministério Público ele não pode ajuizar ação popular, tá? Ah, pessoal, peraí, eu sou estagiário e lá onde eu sou estagiário no Ministério Público e lá tem uma ação popular e que o Ministério Público é autor, como assim? Não, é que sabe o que acontece? O autor popular ele demanda às vezes com o bolso dele, né? Ele demanda com o bolso dele, ele paga o advogado e tudo mais. E aquele processo às vezes demora e ele enche o saco. Ele enche o saco daquele processo e o que ele faz? Ele abandona, ele dá simplesmente, ó, tchau, fui, não quero mais saber essa coisa aí. E daí o que acontece? O Ministério Público precisa assumir a titularidade das ações populares abandonadas. Tá? Então por isso que às vezes você vê o Ministério Público como autor de ação popular, mas ele não pode ajuizar uma ação popular. Por quê? Porque ele tem um instrumento muito melhor que a ação popular, ele tem a ação civil pública para fazer isso. Tá? Então ele ajuiza a ação civil pública, se violação a todos esses direitos aqui na ação popular. Ele vai lá, ele pode ajuizar a ação civil pública para tutelar qualquer um desses aí e muito mais. Tá? Beleza? Ministério Público, o Ministério Público ele também é fiscal da lei, ele vai participar do processo sempre. Todos os atos do processo, depois ali aquele processo passa pelo Ministério Público para ele dar o parecer dele como custos legis. O pedido. Aqui tem um detalhe, aqui que entra a discussão, né? Porque o pedido, a Constituição foi clara em dizer, e a lei também. A ação popular serve para anular, ou seja, para invalidar, que é o gênero do qual são espécies anulação e declaração de nulidade. Então a ação popular ela serve para invalidar atos administrativos. É para isso que ela serve, para invalidar. Tá? O que acontece? Tem diversas ações populares ajuizadas para condenar uma autoridade pública ou uma pessoa jurídica de direito público em uma obrigação de fazer. Tem decisões judiciais aí, acho que até da STJ, tem alguns tribunais que têm permitido a obrigação de fazer ação popular, ou seja, condenar o município, por exemplo, a fazer certa coisa. Uma obrigação de fazer, determinando alguma coisa. Porque a Constituição e a lei disse, ó, a ação popular serve para anular. Qual é o pedido, então, que vai ter na ação popular? Diante do exposto, requer a invalidação, né, ou a anulação, ou a declaração da nulidade do ato administrativo número tal, que nomeou fulano de tal para o cargo tal. Esse é o pedido. Tá? E mais, você pode pedir a condenação ainda da autoridade que praticou o ato em perdas e danos, em reparar os danos que ela causou com aquele ato. Então, os pedidos são esses. Invalidação de um ato administrativo e condenação em perdas e danos. Não dá para pedir outra coisa, não dá para pedir obrigação de fazer. O caso que eu falei do Bolsonaro ali, ajuizar uma ação popular contra o Bolsonaro, contra o presidente Bolsonaro, para quê? Para que ele fosse proibido de dizer Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Para que ele fosse proibido de dizer isso. Tá? Foi indeferido. Não foi aceita a petição inicial. O Poder Judiciário entendeu que não era a via adequada, não era a via eleita. A ação popular não se
presta, decisão do TRF da 4ª Região, a ação popular não se presta a condenar alguém à obrigação de fazer, a fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa. Ela se presta a invalidar atos jurídicos, atos administrativos. Tá? Então, existe uma controvérsia aí. Eu entendo que é o seguinte, já trabalhei em processo em que o juiz extinguiu a ação popular sem análise do mérito. Por quê? Porque não era a via adequada. Teve casos em que pessoas ajuizaram ação contra o município por o município fazer uma estação de tratamento de esgoto indeferida a petição inicial. Não é o meio adequado. Para colocar uma linha de ônibus em certo lugar, também indeferida, porque não pode, segundo a lei e a Constituição, não cabe obrigação de fazer, pedido de obrigação de fazer, mas sim anulação de atos. Tá? Outras diversas ações populares, diversas ações populares, pedindo a condenação do município ou de alguma autoridade de uma obrigação de fazer ou de não fazer. Tá bom? Ação popular para condenar o município a desmanchar algumas moradias irregulares e tudo mais e construir casas, conjuntos habitacionais para a população de baixa renda. Em ação popular não cabe ação popular para isso. Por quê? Porque existe está expresso na Constituição que diz para anular ato administrativo lesivo ao patrimônio público, meio ambiente, moralidade administrativa, patrimônio histórico e cultural. A própria lei fala isso também. Tá? E só lembro aqui, ó, pessoas jurídicas que recebem dinheiro, pessoas que recebem dinheiro do poder público, também pode ter seus atos anulados, certo? Ministério Público, pedido liminar. O que seria liminar aqui? Ora, ajuiza a ação popular e pede para a lei da ação popular permite que o juiz determine a suspensão liminar do ato que você está impugnando. Então você quer anular um ato, mas você pode pedir já liminarmente que aquele ato pare de produzir efeitos a partir dali, a partir da decisão do juiz. Então o juiz verificando a evidência daquilo que tu disse, ou seja, a verossimilhança daquilo que tu falou, o perigo de demora em uma decisão, tá? Ele pode conceder uma tutela antecipada aí e determinar a suspensão liminar desse ato, determinar a suspensão no início ou no curso do processo, suspender aquele ato que tu quer anular. Tá? Ele diz, ó, o ato vai deixar de produzir efeitos esse ato e vai ser instruída a ação e tudo mais, analisado com maior profundidade, né? Numa análise superficial eu verifico aqui a evidência do direito, né? Eu verifico aqui a plausibilidade da alegação, a verossimilhança da alegação, eu verifico um perigo de demora, né? E então suspendo liminarmente esse ato impugnado. Tá?